Dando continuidade ao que começamos a conversar sobre a síndrome do pé caído, vou mostrar aqui agora um passo a passo da principal técnica cirúrgica que utilizamos para tentar restabelecer a mobilidade e o equilíbrio nos pacientes que têm esse tipo de lesão. Nesse caso específico, o que nós fizemos aqui foi uma transferência tendínea associada a uma artrodese dupla. A transferência tendínea eu vou mostrar cada uma das etapas. E a artrodese dupla, ou tripla, né, no caso que a gente escolheu aqui foi a dupla, é aquela cirurgia que vai estabilizar a parte óssea da parte de trás do pé, para que não tenha esse movimento de mobilidade interno e externo, de inversão e eversão. Isso aumenta o equilíbrio desse paciente que não tem tanto controle motor. Então, quando a gente está diante de um paciente e a transferência é uma possibilidade para tentar recuperar esse movimento de dorsiflexão, para essa marcha não ficar arrastando o pé no chão, quais são os parâmetros, quais são os princípios que devemos levar em consideração para saber se essa cirurgia é uma cirurgia possível ou não? O primeiro é a articulação do tornozelo, né, a tíbia está lá, tem que estar livre. Ela tem que ter mobilidade e ela não pode ser uma articulação dolorosa, uma articulação artrósica, porque a ideia é recuperar a mobilidade justamente dessa articulação, uma mobilidade com controle. Segundo, esse tendão que vai ser transferido, ele deve ter força suficiente, pelo menos um grau 4 ou um grau 5. Por quê? Porque toda vez que a gente transfere um tendão do seu sítio original para um outro sítio, existe a tendência de que ele tenha uma perda de força nessa transferência. Então, se você já transfere um tendão fraco, ele vai perder ainda mais força, não vai cumprir o papel para que ele foi designado. O terceiro pressuposto é que essa linha de ação do tendão que foi transferido tem que estar de acordo com a linha de mobilidade que você quer que aquela articulação mexa. Não adianta o tendão estar inserido de lado, sendo que eu quero um movimento para cima. Ele tem que estar bem perpendicular ao eixo de onde a articulação vai mexer. Terceiro é que essa rota por onde esse tendão vai passar, ela deve ser livre. Não pode ter muita fibrose, muita aderência, porque senão esse tendão não vai correr e não vai fazer o seu papel. E por último, de preferência, esse tendão deve executar uma única função. Se você divide essa função, ele perde ainda mais potência, dificultando ainda mais o papel, novo papel que ele vai exercer. Então, pensando na transferência do tendão tibial posterior para o dorso do pé, são essas duas incisões iniciais aqui na parte de dentro do pé, onde nessa primeira incisão nós vamos tirar o tendão do ossinho onde ele está inserido, que é o osso navicular, você remove ele e faz um reparo, você prende ele com um fio. E depois, nessa incisão um pouco mais para cima, né, mais proximal a nível da perna, você puxa esse tendão por essa incisão. Agora, a gente vai passar esse tendão para o outro lado. Então, você tem um corte aqui mais proximal e um corte em cima do pé, onde a gente vai prender o tendão depois, para que ele faça esse movimento do pé para cima. Então, por esse corte mais proximal, você vai passar um instrumento de um lado para o outro e vai puxar o tendão entre o osso da tíbia e da fíbula, puxando ele para o outro lado. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver esse tendão, esse músculo com o tendão que está aqui na região medial. Você vai puxar ele por dentro desse espaço que a gente chama de sindesmose, por essa membrana aqui, e esse tendão, ele passa assim, dessa maneira, por esse túnel para o outro lado. Uma dica importante é que com esse instrumento aqui a gente deve espaçar, fazer uma abertura nessa membrana para que o tendão tenha espaço suficiente para correr depois que ele começar a ser utilizado, mobilizado. Na sequência, essa incisão aqui que é em cima do pé, onde nós vamos fazer um furo no osso, onde esse tendão vai ficar preso aí dentro com um parafuso que a gente chama de parafuso de interferência. Então, com o perfurador, nós fazemos esse furo nessa região, e esse tendão, então, ó, olha aqui o furo, é passado por aí, tá? Ele vem por baixo da pele, ó, do corte de cima até o corte de baixo, e ele é colocado nesse buraquinho onde a gente fez no osso para que ele seja fixado aí com um parafusinho que a gente chama de parafuso de interferência, que é esse parafuso aqui, mais da frente. Esses outros aqui compõem aquela artrodese que nós chamamos de artrodese dupla, né? Porque fixou o calcâneo na subtalar e o navicular no talos, fazendo essa artrodese aqui do retropé para inibir aquele movimento para dentro e para fora, mantendo o paciente com maior controle motor. Aqui, ó, os cortes que foram feitos no paciente, na parte de dentro, para tirar o tendão, na parte de fora, onde o tendão foi passado para o lado de cá e depois por baixo, para ser preso aqui no pé. E aqui o paciente já com uma marcha muito mais equilibrada. Olha antes como esse pé dele arrastava, ó, e isso não acontece mais.
E por último, ele mobilizando o pé aqui. Então é importante entender essas etapas, esse passo a passo, mas o mais interessante de tudo isso que a gente mostrou, mais até do que entender a técnica, é entender aqueles pontos nos quais a gente entende que é possível de fato, realizar a transferência tendínea para esse paciente. Então, é dentro desse contexto que a gente precisa entender tudo direitinho para indicar a cirurgia correta para o paciente certo e aumentar a taxa de sucesso assim, do procedimento. Muito obrigado.